Damascena, sou graduanda em licenciatura em Artes Plásticas na Escola Guinhá, pela Universidade do Estado de Minas Gerais. E eu também sou membro do grupo de pesquisa LabFront. Meu nome é Daniela, sou mestre em artes pelo programa de pós-graduação em artes da UENG e membro do LabFront. Hoje nós vamos conversar sobre memória e cultura digital, articulando as contribuições de Walter Benjamin a respeito da produção de memória, com as metodologias de memória na cultura digital discutidas por Anne Decker. Walter Benjamin, em A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica, nos traz os impactos, fala sobre os impactos da invenção da fotografia e os desdobramentos da dessecularização da arte com o surgimento do cinema e da indústria cultural. Antes da fotografia, havia um movimento de recolhimento do sujeito diante da obra, então o sujeito é que penetra individualmente na obra para poder experimentar e vivenciar a obra. Com a indústria cultural, entra a característica do entretenimento, então é a obra que penetra nas massas. E aí, a partir disso, a gente pode pensar com o advento da internet, da cultura digital, que é bem posterior à escrita do Walter Benjamin, se o cinema e a indústria cultural ela acessa as massas, com o advento da internet e da cultura digital, acrescenta-se a questão da participação do público. Então, se a ideia era difusão e distribuição da imagem em larga escala, com a internet, isso só é possível através da participação do público, que faz as repostagens, que faz com que as imagens e as informações e os dados tenham uma capilaridade a partir de cada acesso. Bom, como a Daniela relatou, na cultura digital há um acesso massivo aos meios de produção e circulação de informação, tornando a internet um local propício para a construção conjunta de conhecimentos. E diante disso, Anne Decker defende o método de armazenamento de culturas online por meio de uma visão sociotécnica, que visa avaliar socialmente tanto as ferramentas que melhor promovem a preservação integral da obra, quanto seus aspectos conceituais, que impactam este ambiente, promovendo também uma maior compreensão das interfaces em que a história está sendo visualizada. E deste modo, a autora defende a formação de sistemas socialmente organizados, que convergem as instituições de preservação e seus especialistas com os usuários comuns da internet, que não só participam no funcionamento e circulação da obra, mas também na preservação, seja arquivando a obra em seu disco rígido, como reciclando ela de acordo com seu valor de utilidade para ele. Sendo assim, a autora apresenta uma visão que destoa dos métodos convencionais de arquivamento, dos quais não promovem a reciclação da obra, mas que descontextualiza ela através da guarda de seus elementos e registros em bancos de dados e bibliotecas digitais, em uma dinâmica parcialmente estática, que promove o seu esquecimento. Logo, Decker defende também que os métodos de arquivamento de culturas online devem contemplar as mudanças que a obra sofre ao acompanhar ou não a dinâmica da cultura e das tecnologias digitais. E deste modo, Decker vê a necessidade da criação da vida social da obra, para suprir as inconsistências conceituais e técnicas que a obra apresenta por estar passível de perder seus elementos com o passar do tempo. Dado que o artefato digital na internet, ele tem natureza efêmera, transitória e imutável, possuindo valor de informação, semelhante ao valor de exposição que Benjamin conceitua, precisando assim estar visível para ser considerada relevante e poder se perpetuar na memória. Assim, Decker vê que a preservação de artefatos como a NetArt precisam confluir com a dinâmica da cultura online, objetivando uma preservação que não só corresponde aos ideais convencionais sobre a integridade máxima da obra, mas que a faz circular e recriar-se através da produção de conhecimento que surgem da circulação, das cópias, da reutilização e releitura da obra. E neste processo, a autora vê o storytelling como um método de conceituar e pensar,
capaz de revelar a vida da obra no decorrer do tempo, através da formação de narrativas que estão configuradas a partir de entendimentos padrões, reconhecíveis nos registros da recepção do público, constituindo assim narrativas que são mutáveis como a própria obra e a sua recepção contínua, tal qual a dinâmica das mídias digitais. E aqui vale salientar que para James McSeel, um especialista em storytelling, storytelling é a arte de contar histórias, que pode ser elaborada por meio da palavra, das imagens, dos sons, dos meios digitais, entre outras. Ou seja, uma prática que parece recente devido ao nome inglês, mas que tem fortes relações com a cultura oral, a qual possui a tradição de preservar e transmitir conhecimentos através das contações de histórias, promovendo uma formação de memória por um processo vivo. E, no caso do método de Decker, por um processo que explora a própria cultura digital como uma rede de relações mutáveis, efêmeras e simultâneas, em um método de preservação que utiliza o storytelling para a conexão dos fragmentos da obra e da captura do seu conteúdo, forma e estética, que estão passíveis de serem reformulados ou perdidos. Deste modo, os eventos e artefatos em conexão dentro do ambiente digital não se referem somente ao passado, mas podem ser ferramentas para imaginar passados e futuros. E assim, com as palavras de Decker, o storytelling oferece um conceito dinâmico, que é produzido e produtivo, e, como tal, pode ser pensado como uma ferramenta de transformação que amplia o aspecto irreconhecível do futuro, ou seja, recriando a memória da obra através da criação conjunta da vida social dela, por meio das narrativas, as quais têm origem na cultura oral. Como a Hilary disse, sobre a cultura oral, é importante localizar que a cultura oral ela depende, né, da narrativa. Walter Benjamin fala, né, em O Narrador, que a narrativa ela tem... ela é fruto, né, da cultura oral, né? Ela tem algumas características específicas que envolvem um conselho, né, uma sabedoria no final da narrativa. Ele diz a narrativa ela tem uma característica de não ter uma autoria, né? A origem das histórias muitas vezes se perde. O importante é passar para frente, é contar essa história, principalmente porque tem um desfecho que traz alguma sabedoria, algum aconselhamento, né? E isso como uma forma de transmissão de conhecimento através da narrativa. Com o advento da imprensa, ele que caracteriza, né, uma nova forma, né, de comunicação, a partir do romance, surge uma autoridade, né, uma autoridade sobre aquilo que é contado, né? É uma relação entre o autor e o leitor, né? E há uma relação de propriedade, quem que é o dono, quem que é o autor, né, desse romance. E aí a difusão, né, a partir da escrita e da imprensa. Com o advento, né, da cultura digital, é importante lembrar, né, que existe, né, também a questão da memória, né? Então, a narrativa para o Walter Benjamin, né, a musa da narrativa é a memória. E a função dessa narrativa, né, é transmitir o que deve ser inesquecível. Com o advento da cultura digital, é muito interessante como que a Anna Decker ela localiza traços, né, das características da narrativa da cultura oral, que também tem essa questão da transmissão de memória, né? E também como que o que deve ser inesquecível é o que o público, o interator, seleciona como algo que eles, né, assim, acham importante transmitir de novo em algum momento. Obrigada.